Oi, pessoal! Meu nome é Sayonara Araújo de Macedo e agora irei apresentar para vocês o mapa conceitual para a disciplina Problemáticas da Educação Física do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional PROEF da Unesp do Polo UFRN. Todos os dias, no chão da escola, enfrentamos problemáticas relacionadas à nossa prática. E essa disciplina do PROEF só veio confirmar que essas problemáticas são enfrentadas por todos, ou pelo menos pela maioria dos professores que trabalham com a educação física escolar. E quais problemáticas são essas? O abandono do trabalho docente, a relação entre teoria e prática, aspectos legais da educação física escolar, indisciplina e afastamento dos estudantes, dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, questões de gênero na educação física escolar e temas geradores. Agora eu vou apresentar para vocês cada uma delas. Vamos iniciar pelo abandono do trabalho docente. Na discussão do abandono do trabalho docente, utilizamos como texto base Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, de Gonçalves. E esse texto, ele trata das atuações docentes. O autor mostra 3 tipos de atuações docentes. Primeiro, as práticas tradicionais. As práticas tradicionais aconteceram na época entre as décadas de 70 e 90, onde o conteúdo era o esporte e o objetivo era o rendimento. As características desse tipo de prática eram preparar as equipes para competições, separação de meninos e meninas, havendo, devido a essa separação, a exclusão tanto das meninas como daqueles que são menos habilidosos. Por quê? Porque essa prática prioriza os mais habilidosos e os aspectos técnicos. O segundo tipo de atuação docente é o desinvestimento pedagógico, também chamado de rola-bola, onde suas características são a falta de intervenção do professor, as atividades são escolhidas pelos alunos e isso causa a exclusão. Exclusão de quem? Daqueles que não participam das aulas, não gostam ou não têm habilidade. Então, acaba excluindo esses alunos que não têm habilidade e causando a sua ausência durante as aulas de educação física. Pensando, analisando essa questão do desinvestimento pedagógico e das práticas inovadoras, que o que são as práticas inovadoras? As práticas inovadoras, ela tem como objetivo ensinar os conteúdos da educação física, que não é somente o esporte, como nas práticas tradicionais, e ele tem conteúdo diferente do que é apresentado no desinvestimento pedagógico. Então, o objetivo das práticas inovadoras é trabalhar esses conteúdos, se contrapondo ao rola-bola e à prática esportivista, que é a mesma coisa da prática tradicional. Então, analisando esses dois, nós vamos falar sobre algumas dimensões. Que o quê? O que eu vou falar para vocês agora, então, ela ou originaliza ou impede o desinvestimento pedagógico, ou estimula ou inibe as práticas inovadoras. Então, a gente vai fazer uma análise dessas categorias. Quais categorias são essas? A primeira é a transformação da área. Então, nós sabemos que a educação física ela está vivendo uma transformação, onde, querendo ou não, está havendo uma valorização a mais da disciplina da educação física como disciplina curricular na escola. Então, para aquele professor que trabalha com o rola-bola, com o desinvestimento pedagógico, com essa transformação da área, ele não sabe o que fazer, porque ele está acostumado a chegar lá, entregar a bola para o aluno jogar. E como agora a educação física é uma disciplina curricular obrigatória, ele não sabe como trabalhar. Já o que trabalha com as práticas inovadoras, o que é que acontece? Ele tem aberturas para novas atividades, para as novas práticas e defender a sua disciplina. A segunda categoria
são as condições de trabalho, que aí tanto um como o outro, eles passam por essas dificuldades, que é a má remuneração, pouco tempo para planejar, a formação continuada, que infelizmente ela não é muito acessível, a jornada de trabalho que é grande, o número de alunos, que são muitos alunos por turma, e a falta de infraestrutura e material. Outro ponto que a gente pode analisar é a questão da cultura escolar. A educação física para a comunidade escolar, ela ainda é bastante, como é que eu posso dizer? É bastante. Vou explicar, que aí vocês entendem melhor. A comunidade escolar, ela não conhece a educação física como disciplina, então, para ela, tanto faz se o professor só entrega a bola ou se o professor dá aula, porque ele não conhece o objetivo da educação física hoje na escola. E aí, o abandono do trabalho docente ajuda na rotina da escola. Por quê? Porque quando o professor isso tudo faz parte da cultura escolar, tá, gente? Quando o professor, ele trabalha com esse desinvestimento, então ele não tem um planejamento. Então, por que ele que favorece para a rotina da escola? Porque quando falta um professor, simplesmente manda ele, quando falta um professor, manda os alunos para a quadra. O professor da educação física leva ele para lá. E outra coisa que a gente pode refletir sobre a questão da cultura escolar é a inferioridade da disciplina. Nós vimos na transformação da área que isso está mudando, mas infelizmente ainda faz parte da cultura escolar a educação física simplesmente como uma diversão e não como uma disciplina. E aí, quem trabalha com as práticas inovadoras se sente muito frustrado em relação a isso. E as disposições sociais é porque essa dimensão ela é pessoal, individual ou individual. Ela é sempre social. Por quê? As práticas inovadoras, elas repensam a prática, elas enfrentam as dificuldades, não aceitam ser ignoradas e menosprezadas. Já o abandono do trabalho docente, eles não repensam a sua prática e eles desqualificam os argumentos que são contrários ao que ele acredita. E para ele não há dificuldade, ele aceita tudo. Por quê? Porque os alunos gostam, porque os alunos querem, como aqui eu falava, né? A escolha dos alunos, então eles querem fazer o que eles querem. Então, tem todas essas questões. Quando o professor ele analisa tudo isso que foi trabalhado, ele passa a ser um professor reflexivo, ele reflete sobre a sua prática. E isso leva ele a trabalhar com o quê? Com as práticas inovadoras, certo? Então, agora nós vamos voltar para as problemáticas, porque eu vou explicar para vocês a segunda problemática, que seria o quê? A relação entre teoria e prática. Bom, então vamos lá. O texto utilizado como base para essa discussão é Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, de Soraya Cristina Darido. Então, o texto trata de dois tipos, o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. Então, o que seria ensinar a fazer? Ensinar a fazer é aquele modelo tradicional, lá que a gente tratou no tipo da metodologia tradicional, da prática tradicional, onde a prioridade é o quê? O fazer, o movimento. Então, o conteúdo é o Quarteto Fantástico, eu adoro esse nome. O que é o Quarteto Fantástico? São os 4 principais esportes que são trabalhados na educação física escolar: o futebol, o vôlei, o handebol e o basquete. E esse Quarteto Fantástico, ele é o conteúdo da educação física na escola, e isso mostra a educação física uma forma de quê? De lazer. E por que continuar assim? Por que continuar trabalhando só sobre o fazer? Quais são os motivos que levam os professores a trabalhar dessa forma? Primeiro, é a dificuldade de trabalhar outras temáticas. Por exemplo, aqui, quando ele ensina só a fazer, ele trabalha só com o movimento, ele não trabalha com o conceito.
E aí, muitos professores sentem uma dificuldade muito grande de trabalhar com esses conceitos. O segundo motivo é a comunidade escolar. Como a gente falou anteriormente, elas não conhecem o objetivo da educação física na escola, então não oferecem respaldo para o professor trabalhar com a temática diferenciada. Outro motivo é a questão dos alunos, que são resistentes a essas práticas inovadoras, a trabalhar de uma forma diferente. Por quê? Porque da forma com que se trabalha só o movimento, é a forma da educação física divertida para os alunos, é a forma do lazer. Bom, então o texto trata não só do ensinar a fazer, mas do ensinar sobre o fazer. Então, esse modelo tradicional, quando acontecem as críticas sobre esse modelo, geram os movimentos renovadores que vêm para quebrar esse modelo tradicional, que foi mais ou menos o que a gente falou no texto anterior. Então, a educação física ela é uma disciplina curricular. E se ela é uma disciplina curricular, existem propostas pedagógicas. Essa disciplina curricular, ela tem como conteúdos não somente o Quarteto Fantástico, mas outros conteúdos. Gente, o leque de conteúdos da educação física escolar é enorme. Nós professores, temos que estar trabalhando esses outros conteúdos com os alunos, para que eles vivenciem outras práticas. E aí, essa disciplina, a educação física, ela tem como objetivo a compreensão das práticas corporais, através de 3 dimensões: conceitual, procedimental e atitudinal. E não somente o fazer, como diz o ensinar a fazer, mas sim ensinar sobre o fazer. Quando eu digo ensinar sobre o fazer, eu mostro a questão do ensinar as práticas corporais de aventura, não somente como executar, mas sobre ela de uma forma geral. Então, essa relação entre teoria e prática, nós temos que estar refletindo sobre o desdobramento dessa relação teoria e prática. Não é só prática, nem só teoria. É a relação dos dois. Então, primeiro, quando acontece só a valorização sobre o fazer, ele acontece, né? Muitos professores só valorizam o fazer. Outros professores valorizam só o conceito, só a teoria. E outros fazem uma separação entre teoria e prática. O que se trabalha na teoria é totalmente diferente da prática. E aí, gente, a gente não pode deixar que isso aconteça. Por quê? Porque nós temos que trabalhar o mesmo conteúdo das duas formas, tanto a questão teórica como a questão prática, e fazer essa relação. Assim, o aluno ele vai conseguir compreender melhor o que nós passamos, o nosso objetivo do conteúdo, né? Então, vamos lá. Por que isso acontece? Então, alguns professores trabalham dessa forma, priorizando um ou outro ou separando os dois, por desconhecimento das abordagens. Ele acha que os movimentos renovadores diz que tem que trabalhar só a teoria. Por quê? Porque vem quebrar com o modelo tradicional, que é só a prática. Outro ponto é que trabalhando com a teoria é mais fácil manter os alunos na sala. É bem mais fácil. Na quadra, por quê? Porque os alunos na quadra eles dão mais trabalho e aí a gente não precisa de material. Outro ponto é a questão da elevação do status da disciplina. Então, se eu trabalho só com a teoria, a minha disciplina ela vai ser mais valorizada. E outra dificuldade de fazer essa relação, teoria e prática, trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, é porque os professores eles têm dificuldade na ampla gama de conhecimentos da educação física escolar. E isso dificulta os professores fazerem essa relação entre a teoria e a prática. Agora nós vamos discutir com vocês os aspectos legais da educação física escolar. O texto base
é educação física como componente curricular da educação básica. Aspectos legais. De Fernanda Moreto e Possoeto e Soraya Cristina Darido. Bom, o texto, ele traz uma indagação. Conhecemos as leis que regem a educação física e como foram se modificando ao longo do tempo? Então, a principal lei da educação hoje é a LDB. E essa lei, essa LDB, ela veio, o texto mostra 3 versões da LDB. A primeira, que é a de 1961, onde a prática é obrigatória a todos os alunos até 18 anos, nos cursos primários. A LDB de 1971, os cursos deixam de ser primário e passa a ser chamado de primeiro e segundo grau. A prática é obrigatória a todos os níveis e facultativa ao aluno que trabalhasse mais de 6 horas por dia ou estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos, prestasse serviço militar e que fosse incapacitado de realizar. A educação física na LDB de 1971, ela era simplesmente uma atividade que tinha como conteúdo no primeiro grau comprimento, aptidão física e higiene, no segundo grau aprimoramento dessas potencialidades, a conservação da saúde e a implantação de hábitos saudáveis, e no ensino superior, a continuidade desses conteúdos. Já a LDB de 1996, ela é um marco. Por quê? Porque a educação física ela deixa de ser atividade e passa a ser um componente curricular obrigatório do ensino básico, facultativo somente aos cursos noturnos, na época que ela foi criada. Porém, em 2003, surge a Lei 10.793, que aí a gente pergunta, ela foi um avanço ou um retrocesso para a educação física? Por quê? Porque ela vai voltar a falar sobre a facultatividade, que no início da LDB de 96 era só nos cursos noturnos, e com a nova lei, ela passa a ser facultativa a todos esses e ainda mais aqueles que tenham prole, favorecendo o quê? As dispensas dos alunos nas aulas. Então, aqueles alunos que têm isso daqui, que possuem essa brecha na lei, eles passam a ser dispensados das práticas da educação física. E aí, na minha opinião, não é um avanço, e sim um retrocesso. A próxima problemática é a indisciplina e o afastamento dos estudantes. Com texto base, o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar, de Soraya Cristina Darido, Fernando Jaime Gonçalves e Guiz de Siene. Bom, quais são esses problemas? O afastamento das aulas e a indisciplina. Quais são as causas desse afastamento? A primeira delas é o afastamento legal, fazendo a relação com aquilo que a gente acabou de verificar na outra problemática. Por quê? Se o aluno está dentro do que contempla eu esqueci o nome. Do que contempla a facultatividade, ele acaba pedindo afastamento legal. Então, essa é uma das causas. O outro é a prática da educação física acontecendo no contraturno, fazendo com que alguns alunos se afastem dessa atividade, dessa prática. Outra causa é a repetição dos conteúdos. Por quê? Porque normalmente estamos mudando, né? Mas os alunos só têm o conhecimento do Quarteto Fantástico, que é os 4 esportes mais conhecidos. Como a gente pode melhorar essa repetição do conteúdo? Havendo uma diversidade desses conteúdos, onde a gente possa trabalhar a dança, a ginástica, outros esportes que não sejam os mais conhecidos, as práticas corporais de aventura, os jogos e as brincadeiras. Outra causa do afastamento é o insucesso e a exclusão. O insucesso é o sentimento que aquelas pessoas que não têm muita habilidade para a prática da educação física sentem
porque eles não têm habilidade, eles não são estimulados e acabam sendo excluídos. E aí, com essa questão do insucesso, o texto traz duas propostas para melhorar esse afastamento. O primeiro é o Sport Education, desenvolvido por Dario, em 1994, onde busca ressignificar o papel dos alunos nas aulas. No Sport Education, o aluno ele é responsável pelo próprio aprendizado, através das experiências esportivas autênticas que o autor mostra. A segunda proposta é a aprendizagem cooperativa, onde, através da interdependência positiva, interação, responsabilidade, práticas interpessoais e avaliação, os alunos e os professores, eles são co-aprendizes, então há uma aprendizagem cooperativa. O outro problema é a indisciplina. Mas o que é indisciplina? São comportamentos que se opõem às regras, causados ou pela revolta ou pela falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Das regras ou do porquê daquelas regras. E aí, quanto à origem, normalmente a escola bota a culpa na família e a família coloca a culpa na escola. Mas vamos para o ponto principal. Como enfrentar essa indisciplina? E aí, o autor ele traz duas propostas também. A primeira é a TPCR, que é o Modelo de Responsabilidade Pessoal e Social de Donald de 1990, onde tem como objetivo o desenvolvimento de valores pessoais e sociais através das práticas corporais. E aí ele traz isso em 5 níveis. Primeiro, respeito. Segundo, empenho. Terceiro, autonomia. Quarto, ajuda. E 5, transferência para a vida. A outra proposta é o futebol calejeiro, que é mais ou menos que é considerado futebol de rua, onde as regras elas são previamente acordadas e tecnicamente respeitadas. Onde esse futebol ele acontece em 3 tempos. O primeiro, eles combinam as regras, o segundo, eles jogam e o terceiro, eles discutem sobre o jogo. Não há árbitro, porque eles trabalham em conjunto. Há simplesmente o mediador. Essas propostas, elas vão ajudar não só na escola, como também na família. Outra problemática que nós vamos discutir são as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Então, o texto base para essa discussão foi o texto Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, de André Luiz Ruggiero Barroso. Então, vamos lá. Essas inquietações, né, o autor ele traz por períodos. Então, primeiro, como esse esporte ele é trabalhado e desenvolvido em cada período desse. O modelo esportivista, então, gente, se vocês prestarem atenção, tudo há uma relação, né? Esse modelo esportivista é aquele modelo tradicional, onde na parte histórica, né, cronológica, ele acontece antes de 1980. Então, onde antigamente, né, a educação física ela trabalhava com gestos técnicos, ela trabalhava com a questão higiênica. E após após 1964, o esporte ele passa a ser um sinônimo da educação física. É importante a gente discutir o motivo do esporte ser o conteúdo hegemônico das aulas de educação física, que são esses fatores, né? Primeiro, o propósito da educação física escolar, a gente tem que analisar sobre cada coisa sobre a educação física, trazer o esporte como um conteúdo hegemônico. O propósito da educação física é transmitir de forma crítica os conhecimentos pertencentes à cultura, e não somente o esporte. Outro ponto são as equipes, a preparação e a valorização das equipes. Isso influencia na exclusão daqueles que não são muito habilidosos, colocando-os em segundo plano. E a gente tem que refletir sobre a questão das modalidades. Por quê? Porque aqui é somente
o mínimo de modalidade, que são o Quarteto Fantástico, no máximo, certo? Após 1980, surgem as práticas renovadoras, onde o conteúdo ele vem se contrapor ao biológico, a somente o esporte, valorizando o quê? A cultura. E aí, gente, quando surgem essas práticas renovadoras, surgem as críticas ao modelo esportivista, as críticas ao esporte. E aí, o autor mostra 4 equívocos sobre essas críticas ao modelo esportivista. O primeiro é a forma como o esporte é trabalhado. O segundo é o ensino da técnica. Então, por que é um equívoco? Porque não é que vá tirar o ensino da técnica. Não é só isso que deve ser trabalhado. O outro é a contraposição do rendimento e da ludicidade. E, por último, a substituição da prática da modalidade pela reflexão. Então, esses 4 equívocos mostram que não é que a gente precise tirar o esporte, a gente só precisa melhorar a forma como ele é trabalhado, que é através dessas práticas renovadoras. Mas será que teve mudança? Será que o panorama atual ele é diferente dos anteriores? Então, primeiro, surgem os documentos, né? Norteadores da educação física escolar, e esses documentos mostram que nós temos que trabalhar não somente com o esporte, mas ele ainda é muito trabalhado nas nossas aulas, através do Quarteto Fantástico e, infelizmente, também através do rola-bola. Então, quais são as dificuldades? Bom, as dificuldades é que, infelizmente, há um distanciamento muito grande entre o professor da escola e os estudos e a universidade. E aí o PROEF, ele vem enfrentar essas dificuldades. Por quê? Porque nós, que vamos fazer a nossa pesquisa, nós vamos trabalhar dentro dessas problemáticas, nós vamos buscar algo da nossa realidade, fazer a nossa pesquisa e criar o nosso produto. E isso é a pura realidade da escola. Então, esse distanciamento ele vai acabar, porque as propostas que saem do PROEF podem ser executadas na escola, porque foram criadas por professores que estão no chão da escola. Então, como devemos trabalhar? Através da cultura corporal, onde a cultura corporal diz que, os alunos eles têm que conhecer o conteúdo, reproduzir e transformar na nossa realidade. Mas tudo isso, gente, a gente tem que entender que a gente não deve deixar de trabalhar o esporte. Nós temos que trabalhar o esporte, mas não como um único conteúdo, e sim como um deles. Então, por que ensinar o esporte? Porque o esporte ele é um fenômeno esportivo e ele está presente em muitos, no nosso dia a dia. E por que ensinar o esporte? Porque os alunos eles têm que conhecer a sua diversidade. E o que é ensinar sobre o esporte? Ensinar os saberes corporais, ensinar sobre o fazer, não ensinar a fazer, como a gente viu num dos textos anteriores. Então, o que seria ensinar os saberes corporais? Através da dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. Nossa próxima problemática é a questão de gênero na educação física escolar, onde o texto base foi Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, de Osmar Moreira de Souza Júnior. Bom, quando nasce um bebê, a sociedade já impõe algumas coisas para ele. Primeiro, o quarto é decorado de acordo com o sexo, se é menino ou menina, as atividades, as brincadeiras, os brinquedos, tudo isso a sociedade já impõe. O bebê mal nasce e a sociedade já impõe como é que ele vai ser tratado e desenvolvido durante a sua vida. Antes da gente entrar na questão de gênero na educação física escolar, é interessante a gente conhecer alguns conceitos. E que conceitos são esses? Os conceitos que são sexo. O que seria o sexo? O sexo
é masculino e feminino. Então, o sexo é homem e mulher. Já o gênero, ele é a questão do aluno, de como aquela pessoa se vê. Então, eu posso ser do sexo masculino, mas eu me enxergo como o sexo feminino. Então, isso é gênero. E sexualidade, ela é as crenças, os comportamentos, as identidades socialmente construídas. E a orientação sexual contempla a diversidade do viver essa sexualidade. Então, essa frase que eu vou dizer agora, ela vai relacionar tudo isso. Então, alguém com pênis, no caso seria do sexo masculino, não necessariamente seja masculino, ou seja, gênero, e seja atraído por uma orientação, e seja atraído que seja uma orientação pelo sexo oposto. Então, mostra que esses conceitos, eles são diferentes. Bom, então agora nós vamos para a construção cultural. Nós sabemos que existem diferenças entre homens e mulheres, diferenças biológicas, mas também existem diferenças sociais. E essas diferenças sociais, elas não acontecem somente com homem e mulher. Elas também acontecem com mulheres e homens e homens. E essas diferenças sociais, elas são buscadas e trabalhadas para desenvolver o quê? A equidade. Quando nós falamos na questão de gênero na educação física escolar, a primeira coisa que a gente pensa são as aulas, que podem ser separadas devido ao sexo, pensando só biologicamente, e que podem ser mistas, buscando a interação entre homens e mulheres e buscando a equidade. Bom, então, nós e o autor, né, defendemos a questão das aulas mistas. Isso, gente, eu vou estar trabalhando e desenvolvendo a equidade. E aí, sabendo que diferenças biológicas acontecem, mas que diferenças sociais também. E que essas diferenças sociais, elas são construídas e quando nós incentivamos ou negamos experiências. Por exemplo, o menino, ele é acostumado a estar brincando na rua, então ele joga, ele corre, ele se desenvolve corporalmente. A menina, ela é acostumada a estar brincando dentro de casa, de boneca e de casinha, desfavorecendo esse trabalho corporal. Quando nós trabalhamos dentro da escola, dentro das nossas aulas, as turmas mistas, nós incentivamos, nós construímos essas atividades para que todos os dois sexos trabalhem e desenvolvam, não mostrando que futebol é só para homem e que voleibol é só para mulher, não. Que tanto os homens como as mulheres, eles podem jogar o que quiserem. E que a mulher, sim, ela pode jogar o que quiser e ela pode ser o que quiser. Então, quando nós trabalhamos isso em sala de aula, nós buscamos a equidade. E nós devemos discutir essas questões de gênero. Mas qual é o nosso maior desafio? Buscar alternativas didáticas para trabalhar isso. E aí, o texto mostra duas propostas. A primeira, a de Goener, 2009, que ele fala, ele mostra suas intervenções em evitar desigualdade de gênero, onde ele divide as atividades em dois eixos, primeiro a sensibilização e depois a vivência. E a segunda proposta é Rodrigues et al., onde a atividade ela é ressignificando o futebol. E essas duas propostas, ela tem como objetivo o quê? A equidade. Trabalhar a questão de gênero dentro da educação física escolar, mostrando que em todas as atividades elas podem ser desenvolvidas tanto pelos meninos como pelas meninas. E para finalizar, nós temos os temas geradores, é a nossa última problemática. O ensino de temas geradores
na educação física, o texto principal, o tema é o temas geradores e o texto principal é o ensino por meio de temas geradores. A educação pensada de forma contextualizada, problematizada e interdisciplinar, de Jaqueline de Moraes Costa e Nilcélia Aparecida Maciel Pinheiro. Bom, esses temas geradores, ele é uma proposta de Paulo Freire que vem ser inversa à proposta tradicional e que desenvolve e trabalha com a interdisciplinaridade. Paulo Freire traz que o trabalho com temas geradores ele deve ser dividido em etapas. A primeira delas é a investigação, ou seja, a observação do cotidiano, a observação do dia a dia do aluno. O segundo é a tematização, ou seja, trabalhar sobre os temas que foram identificados nessa observação. O primeiro, da tematização, é a codificação, que é identificar esses temas. E o segundo é a decodificação, que é a exploração desses temas, são as situações limites. E, por último, a problematização, que é a reflexão-ação, a praxe, através de quê? É a ação concreta, através do diálogo. Bom, então aqui nós finalizamos o nosso mapa conceitual da disciplina Problemáticas da Educação Física do PROF do campo UFRN. Eu, Sayonara Araújo de Macedo, agradeço a todos que irão assistir esse vídeo. Espero que vocês compreendam o que eu tentei passar. Obrigada!